Não basta saber, é preciso entender. Nós começamos a edição de hoje falando sobre o STF e uma manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil aqui da Seccional do Paraná, que divulgou aquela carta que o presidente trouxe aqui nessa bancada durante a entrevista sobre aí o pedido, a defesa à democracia e ao devido processo legal no STF. Esse documento foi publicado na última sexta, é a Carta do Paraná, que traz conclusões tiradas do Congresso, realizado na sede da instituição há 2 semanas, chamado de Supremo Tribunal Federal, Defesa da Democracia e o necessário respeito ao devido processo legal. No texto, os representantes da OAB Paraná ressaltam que o protagonismo inédito dos ministros do STF em um cenário de polarização e tensões ideológicas no Brasil. O documento reforça que a Suprema Corte deve ser reconhecida pelos méritos, mas é igualmente legítimo e necessário que aspectos de sua atividade jurisdicional sejam objeto de análise crítica e técnica. O documento aponta 9 conclusões sobre o STF, retiradas a partir de debates desse congresso que teve aqui em Curitiba. Entre eles, a importância do Supremo para a democracia, mas também a confiança no Poder Judiciário que estaria abalada. Sobre o inquérito que apura as responsabilidades nos atos do dia 8 de janeiro, o texto indica que é possível identificar fragilidades no devido processo legal. Durante uma entrevista concedida ao Jornal da Manhã, você que acompanha esse jornal de segunda a sexta não perdeu nos detalhes, o presidente da OAB Paraná, o Luiz Fernando Pereira, já tinha adiantado alguns pontos do que seria colocado nessa carta e agora a gente vai relembrar o que ele falou. Todo time de direito penal e processo penal, não para criticar o Supremo, não para entrar na polarização política exacerbada que vivemos, que contamina o debate, retira o insumo da racionalidade, como eu digo, mas para analisar tecnicamente. Essa análise técnica foi precedida de uma pesquisa que nós fizemos durante 3 meses, envolvendo estudantes de pós-graduação, com as seguintes diretrizes. Vamos analisar o que é que os garantistas da época da Lava Jato diziam a respeito dos abusos de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, da Lava Jato. E vamos ver se essas críticas não seriam agora também dirigidas, pertinentes ao Supremo, se houvesse coerência. E sim, a gente identificou vários pontos, que estão todos numa Carta do Paraná, que vai ser aprovada entre hoje e amanhã no nosso Conselho da Seccional, que diz, sim, há prática de abuso por parte do Supremo Tribunal nos processos de 8 de janeiro, e essas práticas começaram abusivas desde a perpetuação dos inquéritos, dos famigerados inquéritos do Supremo. Olha, no documento, a OAB também reafirma no texto que apoiar o Supremo Tribunal Federal como um pilar da democracia não significa endossar todas as práticas ou decisões, que a lealdade à instituição se demonstra na vigilância crítica e na cobrança firme para que atuem dentro dos limites constitucionais. Nós precisamos entender aqui que fazer críticas ao STF, na verdade, os ministros precisam entender isso. A população já entende isso há muito tempo. Não é um ataque à democracia, não é ataque ao CPF dos ministros, dos 11 que lá estão, não é ataque especificamente à instituição, mas são críticas. A partir do momento que os ministros se posicionam em frente a câmeras, dando entrevista e se colocam como figuras públicas, eles também estão suscetíveis a receber esse apelo da opinião pública. E não sou eu que estou apenas sozinha aqui, engrossando o caldo ou o discurso no que tange as críticas ao STF. São as pesquisas. Na semana passada a gente trouxe aqui nesse jornal, você que acompanha viu os detalhes dessa pesquisa, eu postei lá nas minhas redes sociais também um recorte sobre isso. A opinião pública está rachada no que tange o STF. Da mesma forma como a gente observa uma polarização aqui no país no que diz respeito à política, isso também alcança o nosso judiciário. E não é à toa, não é uma mera coincidência, porque nós vemos hoje o STF parecendo uma sigla de partido político, diante da atitude de alguns ministros, que sobem em palco para falar que derrotaram o bolsonarismo, ou ora atingem ali uma operação que trouxe grande repercussão política dentro do país, e vocês sabem, eu estou falando aqui da Lava Jato. Eu vou recortar a fala, inclusive aqui, do presidente da OAB Paraná. Onde estão os garantistas que, na época da Operação Lava Jato, criticaram os abusos que teriam ocorrido dentro da Procuradoria do Ministério Público, um suposto conluio entre o juiz e os investigadores?
Naquela época, quem era de esquerda criticava o judiciário. Hoje, quem é de direita critica o judiciário. E se a gente não quer que os ministros atuem conforme sopra o vento, nós aqui, enquanto sociedade, também não podemos adotar essa postura. A gente tem que ser crítico com o judiciário, com o legislativo, com o executivo, qualquer que seja a razão ou partido político em questão de julgamento. Então, ontem quem criticava e hoje aplaude, hoje quem critica e amanhã pode aplaudir, vai estar sendo hipócrita e incoerente da mesma forma. Nós precisamos unificar um discurso e seguir o que está na cartilha. A Constituição de 88 não foi costurada com a mão de um único ministro. Foram vários remendos que até hoje a gente vê PECs sendo aprovadas no Congresso, mas que parece que é muito simples pegar a folha do papel e rasgar para simplesmente decidir conforme o bel prazer. Inclusive, durante a própria entrevista aqui nesse jornal, o presidente da OAB disse: mudaram entendimentos sobre o foro de prerrogativas 5 vezes. 5 vezes num entendimento subjetivo, sem que houvesse qualquer tipo de alteração textual. O que é isso? Que malabarismo é esse? A carta da OAB é um primeiro passo. Finalmente nós estamos vendo a Ordem dos Advogados, a seccional do Paraná, num primeiro momento, se posicionando de forma firme, clara e sensata. Não existe um ataque à instituição, mas existe aqui a frase que é muito importante. Aceitar que o STF é o defensor da democracia não significa aplaudir e aceitar todas as decisões sem qualquer tipo de crítica. A carta deixa muito claro, existem abusos. Já faz tempo que a gente está falando disso aqui nessa bancada, Carlos Kobach. O que eu espero é que essa crítica, essa pontuação não fique só na carta, porque sozinhos a gente aqui com o microfone não consegue provocar mudanças. Por isso esse posicionamento, Beatriz, da OAB é tão importante. Uma voz que surge, uma bandeira que é erguida para demonstrar que o Supremo Tribunal Federal não está agindo como deveria agir, com imparcialidade. Você bem citou a pesquisa que a gente falou aqui já na semana passada, a maioria dos brasileiros consideram o Supremo Tribunal Federal parcial. Ou seja, não há imparcialidade no julgamento do Supremo Tribunal Federal. E aí, obviamente, que muito disso tem por conta do julgamento envolvendo os políticos. Envolvendo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aliás, foi marcada para 2 de setembro já a retomada do julgamento de Jair Bolsonaro. 2 de setembro. Estamos aí há 2 semanas. E por que eu destaco essa data? Porque é um processo que está andando na velocidade da luz no Supremo Tribunal Federal. A gente sempre lembra aqui, caso do ex-ministro Juscelino Filho, que foi denunciado, um processo que está com o ministro Flávio Dino até hoje sequer a denúncia foi recebida. E no caso de Jair Bolsonaro, o negócio anda rápido demais. Por que isso? Por que Alexandre de Moraes quer impor essa velocidade tão grande no julgamento de Jair Bolsonaro? Collor, o outro ex-presidente, foi denunciado em 2015. Agora, em 2025, 10 anos depois, saiu a sentença. 10 anos depois. O julgamento de Jair Bolsonaro começou em 2025, vai terminar em 2025. Que bom seria se todos os processos andassem nessa velocidade que o Alexandre de Moraes impôs. Só que a realidade não é essa. E é por isso que o Supremo dá combustível para que as pessoas o critiquem. Porque é muito nítido essa predileção por alguns processos. Uns andam, outros não andam. Na época da Lava Jato, que a gente fez esse comparativo aqui, o Lula primeiro foi julgado em primeiro grau. Não no Supremo, como recentemente a Suprema Corte mudou o entendimento, em março de 2025, de que Jair Bolsonaro deveria ser julgado já pela primeira turma e não na primeira instância. Então, a gente vê essas mudanças e aí tem que concordar. Goste ou não de Bolsonaro, você tem que concordar que o negócio está andando muito rápido. Não estou aqui criticando, o Carlos quer que seja uma justiça lenta. Não. Como eu falei, bom se todos os processos andassem nessa velocidade. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que quando tem uma operação da Polícia Federal grande envolvendo deputado, senador, a coisa não anda. O desfecho é uma anulação. Acham lá uma filigrana num processo e anula-se tudo. Quantas vezes a gente já viu isso?
grandes operações da Polícia Federal que comprovam o ilícito é anulada por uma questão técnica, porque o nosso Código Penal é de 1930. É uma colcha de retalhos que aceita tudo. A própria OAB, nessa bancada aqui, o presidente Luiz Fernando Pereira, comparou, falou, cadê os garantistas da Lava Jato? Os abusos estão acontecendo da mesma forma. E aí ninguém fala nada. Pelo menos a OAB agora está se manifestando. E a gente aqui como imprensa também vem falando desse caso sui generis aí, desse julgamento de Bolsonaro há muito tempo. Só que alguns acham que a gente está defendendo o ex-presidente. A crítica serviria da mesma forma se fosse o presidente Lula sendo julgado no Supremo Tribunal Federal. E a preocupação é o seguinte, hoje os que aplaudem, amanhã podem estar pedindo clemência por um julgamento imparcial no Supremo Tribunal Federal. E aí, Carlos, vira uma festa do oba-oba, vira farra, porque lá no futuro todas as ações que hoje estão sendo julgadas com esse mérito e falta de técnica vão ser anuladas. Da mesma forma como hoje todo mundo critica que está vendo acontecer com a Operação Lava Jato, lá na frente vai ser muito óbvio a gente ver, olha só, a justiça... Acho que falhou aqui meu microfone ou foi meu retorno? A justiça... vocês estão me ouvindo. A justiça vai reverter todas as decisões simplesmente porque os processos envolvendo Bolsonaro tiveram o mesmo ministro sendo vítima, sendo relator, sendo investigador. E aí, como você trouxe a situação do Juscelino Filho, eu rapidamente aqui busquei alguma atualização, Carlos, dentro do STF, sobre a fraude do INSS. A gente viu uma grande mobilização, né, por parte do Supremo Tribunal Federal para abrir um inquérito, para investigar as fake news, o ataque às urnas eletrônicas. E ninguém está investigando com o mesmo teor a fraude do INSS. Estamos falando de um roubo de 6 bilhões de reais que ficou esquecido, inclusive pela imprensa, porque a própria Polícia Federal ou o próprio STF não trazem novidades. O assunto ficou fechado. Lá no STF tem sigilo. O Dias Toffoli está cuidando do assunto. Ele que é o ministro do INSS, que trata da Previdência, de outros casos mais amplos, não traz novidade alguma. E está no STF porque tem autoridade como foro privilegiado sendo investigada. Mas ninguém consegue ter acesso às novidades e ninguém fala sobre isso. Ninguém trata com celeridade. A gente não vê testemunha sendo convocada para resolver esse assunto. Apenas uma audiência de conciliação para que o dinheiro seja devolvido. Devolvido? 2 vezes a pessoa está pagando, né? Porque ela pagou porque quando contribuiu, tendo ali esse desconto do próprio salário. E agora está pagando de novo porque está saindo do governo. O próprio governo federal ressarcindo as pessoas sem que os sindicatos ou empresas envolvidos devolvam o dinheiro. Então, isso que você trouxe sobre o Juscelino Filho também cabe à situação do INSS, porque a gente não vê a mesma pressa e o mesmo interesse do Supremo Tribunal Federal em resolver assuntos que são de extrema relevância igualmente. O caso do Juscelino é um que eu citei, mas são vários. Se você for ver, são vários casos em que o Supremo anda a passos lentos. A depender da cor partidária do alvo, do investigado ou do réu, a coisa anda de outro jeito. E aí qual que é o problema? No frigir dos ovos, lá na frente, se essa condenação de Bolsonaro, que ela virá, ninguém tem dúvida disso, se ele for depois absolvido ou descondenado, como muitos falam, o que vai reinar é a impunidade no nosso país. Por isso que quando há pesquisas e estudos no mundo inteiro sobre a impunidade, o nosso Brasil vai muito bem, obrigado. Nesse triste triste critério de impunidade, nosso país vai muito bem, obrigado. E parece que a gente se esforça cada vez mais para ir cada vez melhor, porque a impunidade é que reina. Infelizmente no Brasil, o crime compensa. Agora, vamos lembrar aqui, ó, inquérito do 8 de janeiro, um mecânico que se sentou na cadeira de Alexandre de Moraes, fora do plenário, fora do prédio do Supremo Tribunal Federal, pegou 17 anos de cadeia. A Débora, por ter pichado a estátua em frente ao Supremo Tribunal Federal, pegou 14 anos de cadeia. Enquanto você vê político passando a mão no seu dinheiro, dando risada, porque sequer é denunciado, porque antes disso consegue uma audiência, talvez no Supremo Tribunal Federal, uma conversa ali, um jantar, um vinho, né? E aí consegue escapar sem nenhum problema. E aí nós vamos ver pessoas que não têm voz, que não têm poder, como o mecânico, como a Débora, ficando aí 17 anos na cadeia. Algo está muito errado e que bom que a OAB do Paraná vem dar esse passo. Tomara que essa carta
contamine as outras OABs também, de todo o país, para que tome uma atitude semelhante, porque alguém precisa apontar os erros que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Você, audiência, faz parte dessa discussão, tá? A sua opinião é muito importante. Eu tô vendo aqui, olha, a Elisângela de Amorim comentando. O rombo do INSS não tem necessidade nesse momento. O INSS não é prioridade. Ela colocou aqui, entre aspas, ironia, né? Com certeza, Elisângela. O Chico Júnior mandou pelo WhatsApp, bom dia, desejando uma boa semana a todos. Eu já estou tomando aqui o remédio para dor de cabeça e o remédio para o estômago para conseguir engolir esse começo de semana no teor das notícias, porque tá pesado, mas faz parte, a gente precisa trazer aqui todos os assuntos e repercutir com vocês. Não se esqueçam, a opinião é bem-vinda também pelo WhatsApp, o nosso número é 419